Olá, meus queridos amigos, família amada de Deus, que o amor, a graça inefável do Senhor possam compungir o seu coração nesta manhã. E eu convido você para, juntos com o Espírito Santo, nós tomarmos um belo café da manhã, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo aquilo que ecoa do âmago do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, para ecoar na nossa vida a palavra da sua verdade. Porque quando você coloca os seus primeiros minutos do dia na presença do Senhor, o que vier depois será dirigido por Ele e terá êxito em toda e qualquer circunstância. Então abra o seu coração e deixe Ele ministrar sobre a sua vida neste dia. Hoje no nosso Café Intimidade, nós vamos conhecer o evangelista Misael de Almeida e ele vai contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque todo chamado tem uma trajetória e é tão bom a gente poder conhecer e muitas vezes até se identificar com aquilo que Deus está fazendo através de tantas e tantas pessoas nessa terra. Você que também quer mandar o seu testemunho, a sua história para nós, manda aí para o nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br. Partilhe também com seus amigos as nossas fotos, os nossos vídeos nas nossas páginas facebook.com/programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Eu convido você para ficar com a gente, para estar na mesa conosco no Café Intimidade. Seja muito bem-vindo a essa linda mesa de café da manhã. Evangelista Misael, que bom ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Mônica, estar com você hoje nessa manhã e com a galera que está nos assistindo em casa. É verdade, né? Quando eu até estava falando ali na abertura do bloco, a gente entender os propósitos de Deus e caminhar nesses propósitos é muito importante, mas caminhar sem entendimento não tem como, né? Como é que você entendeu e se moveu para o seu chamado? É muito interessante. Também filho de pastor, nasci no berço cristão. E como todo ser humano, eu costumo dizer isso em pregações, estudos, todo ser humano ele é naturalmente chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Porém, nós, como seres humanos, depois de consciência, devemos fazer a escolha em optar ou não seguir esse chamado. E eu, desde pequeno, então, com o chamado do Senhor, às vezes sem entender, eu me lembro ainda, meu pai conta a história de que eu tinha 4 anos de idade, a idade da minha filha, que a minha filha tem hoje, viajando de carro, eu atrás, olhando para o céu, falava para meu pai que eu estava vendo uma mão no céu. E todo o carro cheio, ninguém entendia, fica quieto, né? Fica quieto, Misael, né? E aí falei de novo, e aí meu pai, como pastor, entendeu a visão que eu estava vendo como uma criança pura, realmente estava vendo uma mão, que era a mão do Senhor. Meu pai falou, filho, tenho certeza que isso é a mão de Deus, é a mão do Senhor que está sobre nós, para nos proteger, para nos guiar. Então eu me lembro dessa história que meu pai contando a mim e vendo que o trabalhar de Deus é desde pequeno na minha vida. Porém eu era uma criança, criança não faz escolhas, né? Então depois de um jovem formado foi onde eu tive o prazer, eu digo prazer, e o privilégio de fazer a escolha de estar seguindo os caminhos do Senhor e estar fazendo a vontade de Deus para com a minha vida, embora foi num ambiente bastante hostil, porém Deus atendeu o meu pedido e eu também pude dizer sim a esse chamado do Senhor. Dizer sim, essa palavra eu creio que seja a palavra-chave. Porque é um desafio para um jovem ele entender o chamado. Existem muitos alentos do mundo, existem muitas coisas, porque uma coisa que eu digo assim, não é porque você nasceu na igreja que você está santificado. A santificação é algo pessoal, o entendimento é algo pessoal, né? E para aquele jovem, como é que foi o desenvolvimento desse chamado, né? E ouvindo o que Deus estava falando e dizer, não Deus, eu quero, mas em meio a tantas ofertas, até muitas vezes até dentro da própria igreja, né? Isso é verdade. É interessante que você falou da santificação, inclusive em um dos meus DVDs eu falo sobre isso. Ela é gradativa, né? Ela é gradual. Cada um tem a sua. E quanto você está mais próximo a Jesus, Deus olhando do céu, a terra, ele enxerga Jesus santo. Então, quanto mais nós, seres humanos, nos aproximamos de Jesus e da vontade de Jesus, nos tornamos santificados, cada vez mais santos. Então, isso é interessante. Ela é gradativa, ela é individual. Cada um busca a sua santificação. Eu tinha meus 16 anos quando fui parar em uma UTI. Do nada, um jovem saudável, minhas férias de meio de ano da escola, fui passar em Londrina, na casa onde meus irmãos estavam estudando e moravam.
E ali adoeci e fui parar no hospital, numa UTI, em coma diabético. Olha só. Minha glicemia foi a 1.200 e, enfim, perdi 19 quilos, perdi as forças das pernas, perdi a minha visão, ou seja, estava paralítico, sem enxergar, um cego, e entubado num leito de UTI. Fiquei 4 dias entubado. E me lembro que no 4º dia, meu pai, como pastor, estava ali me visitando sempre. Sei do horário porque ele me conta, era meia-noite, a última visita. Ele fez uma oração por mim. E eu me lembro desta oração, somente desse período de estar em coma, é o período que eu me lembro. É do período dessa oração, eu me lembro de eu ter ouvido a voz do meu pai. Olha só. Meu pai clamando por mim na oração, como falando de Paulo e Silas, em Atos, que quando clamaram, as prisões se soltaram dos pés dele, as correntes. E ele clamou assim, para que soltasse as prisões dos meus pés e das minhas mãos, né? Se saísse daquela UTI. E eu ouvindo, eu fiz um propósito com Deus ali. Ali eu aceitei o meu chamado. Na verdade, você, num semicoma, você conseguiu ouvir a voz do teu pai e aquilo fez com que, naquele estado, então você tomou uma decisão. Isso, naquele estado. Olha só, gente. É importante eu frisar, assim, para quem entenda, está em poucas palavras, resumindo. Um ano antes, uma serva de Deus, que eu não conheço, nunca mais a vi, por 3 vezes. Primeira vez, em uma igreja, ela me chamou e entregou um recado do Senhor que Deus me queria para algo além. Não entendi muito. Na outra semana, a mesma mulher me deu o mesmo recado. E na 3ª semana, ela entregou novamente o recado. Então, eu nunca mais vi essa irmã. Então, naquele dia, na UTI, eu fiz um propósito com Deus. Ali eu aceitei. Falei, pai, eu aceito o seu chamado. Eu quero ser o ministro da sua palavra. Eu quero falar do seu amor. Aonde o Senhor me enviar, custe o que custar. Me tira daqui. Não importa a forma que eu sair daqui, me lembro disso ainda. Não importa a forma que eu sair daqui. Posso sair cego, paralítico, não importa. Eu vou falar do teu amor, custe o que custar. Era meia-noite, 6 horas da manhã, eu estava estubado já, não estava mais com tubo. Estava enxergando e de pé, em frente à minha cama já, uma pessoa, um jovem que estava paralítico, cego, entubado, agora estava de pé. E me deparei com um médico à minha frente. Assustado? Assustado e mais, Mônica. Foi assim, o gatilho para o meu ministério, porque Deus sabe o que faz, tá? É verdade. Ele nos surpreende. Eu achei isso. E naquele mesmo momento que eu fiquei de pé, eu pensei comigo. Eu falei assim, o Senhor ouviu a minha oração. Porque a partir do momento que você, na sua mente, no seu pensamento, você determinou, você destravou no reino espiritual um milagre sobre a sua vida, e não só sobre a sua vida, pelos milhares de milhares que estão atrás de você. Né? Isso, até porque Deus conhece o nosso pensamento antes de sair da nossa boca. Não é necessário a gente falar em alto e bom som. O Senhor já conhece o nosso pensamento. E quando eu fiquei de pé, eu pensei, Deus ouviu a minha oração. Porém, Deus surpreende, Mônica. Olha só. O médico era um ateu. E no momento que ele viu, foi um milagre que aconteceu comigo. Eu me emociono outra vez quando eu lembro desse testemunho. Ele fez questão de dizer para mim, é o Dr. Teixeira, fez questão de dizer para mim, Israel, eu quero conhecer o seu Deus. Gente, que maravilha, olha só. Então, já começou o ministério no ali. momento. Então Deus já me surpreendeu. Eu falei, não, ele não só ouviu, como já confirmou a chamada dele para a minha vida. Então foi dessa maneira. E de lá para cá, foi sempre desenvolvendo cada vez mais, buscando a santificação, buscando estar perto do Pai, estudando com certeza, e entregando minha vida de um adolescente para a juventude, para o Senhor totalmente. A gente percebe que Deus colocou ali na sua vida um entendimento acerca da sua responsabilidade quanto àquilo que Deus havia gerado dentro de você, né? E às vezes a gente pensa assim, mas Deus colocou num leito de enfermidade? Não, isso é inerente à vida. Você tinha um problema de diabetes e aquilo, mas Deus usou essa situação para que Ele pudesse colocar você no centro da vontade dEle. E como é que, no teu coração, a partir dessa... quantos anos fazem isso? Tenho 30 anos hoje, né? Então faz 14 anos. Fazem 14 anos. 14 anos servindo ao Senhor a partir daquela data. Já servia, mas ali foi como que uma linha divisória, né? Isso. Para partir para um lugar de responsabilidade. Você é muito jovem ainda, 30 anos, né? Tem muita coisa pela frente ainda. Mas nesse finalzinho de primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouquinho para nós acerca da responsabilidade com esse chamado. Porque só naquele momento que você verdadeiramente reconheceu que Deus
tinha algo muito forte, que você tinha uma responsabilidade de cumprir esse chamado. Isso, a responsabilidade ela é gerada em nós, né, como cidadãos, seres humanos. Porém, ela é desenvolvida, né, ela é desenvolvida com o passar do tempo também, assim como você busca a santificação, você também busca a responsabilidade, cada vez mais se torna mais responsável. Eu me entreguei ao Senhor e na minha cabeça passou a ter esse pensamento de que tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar como Jesus fazendo. Exatamente, através dele. Isso, o que Jesus faria nessa situação? Aí, dessa forma, eu fui buscando estar mais coerente com a vontade de Deus. Eu estudei, me formei, hoje eu sou enfermeiro, trabalho no hospital em Joinville e trabalhava em muitos hospitais também. E eu percebo que essa responsabilidade nos faz estar sendo um ministro da palavra do Senhor, não só em cima do altar, mas em todos os lugares que estamos. No hospital onde eu trabalho, eu tenho N testemunhos de crianças que chegou assim numa situação como eu no hospital, e eu, sendo profissional, atendi ela e percebi, tive a sensibilidade de perceber o agir do Senhor na vida da família. Olha só. Inclusive, ontem eu recebi um WhatsApp da mãe dizendo, de uma criança que eu atendi em novembro do ano passado, dizendo que toda a família voltou para os caminhos do Senhor, porque eu preguei para a família após cuidar da criança. Então, Deus me coloca em um lugar hoje onde eu tenho essa liberdade. Eu atendo como profissional, a família se abre, ou o doente, o enfermo se abre, e eu consigo falar do Senhor Jesus para esta pessoa, para essa família. Isso tudo é responsabilidade que você vai criando. Você está pronto para fazer a vontade do Pai em qualquer momento, onde você estiver. Você entra e sai de qualquer lugar, porque você está de acordo com a vontade de Deus. Então, responsabilidade gera isso em você, gera isso na sua vida. É tão tremendo ver você falando isso, porque Deus, o ambiente que poderia ter te levado, esse próprio ambiente se transformou no estopim do seu ministério, e ali mesmo Deus está te usando para continuar esse ministério. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ministério evangelístico que Deus colocou sobre a sua vida. Então não saia daí, é só o tempinho, 30 segundinhos, a gente já volta.